Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então também o joio. Então os servos do pai de família foram ter com ele e disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? Donde veio, pois, o joio? E ele disse-lhes: Foi o inimigo quem fez isto. Os servos disseram-lhe então: Queres que vamos arrancá-lo? Ele respondeu-lhes: Não, para se não dar o caso de acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa à ceifa, até a ceifa, que no tempo da ceifa direi aos segadores: Colhei primeiramente o joio e atai-o em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na parábola, o dono do campo dá uma ordem quanto ao estado do trigal sabotado. Isto que a parábola conta era uma prática não muito rara de sabotagem. Então, quando alguém se indispunha com outro que possuía campos e plantações, sabotava o trigo assim, semeando joio. E depois ficava difícil separar, porque até uma certa altura, joio e o trigo são muito parecidos. Mais tarde, já perto da colheita, é que se vê que o campo fora sabotado. Mas o que me interessa aqui para meditar com os senhores é só um detalhe. Deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, que no tempo da ceifa direi aos segadores: Colhei primeiramente o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Só que o trigo, para ser recolhido no celeiro, é o trigo que é batido antes. Não vai palha e grão para o celeiro. Não vai palha e grão. O trigo deve ser batido para se separar da palha. Então, o que vai para o silo, o que vai para a armazenagem é somente o grão. A palha não. A palha também é queimada. E nós voltamos àquele tema sempre recorrente das nossas meditações. Ao fim e ao cabo, meu irmão, quanto é palha para queimar e quanto é trigo para Deus guardar, desta quantidade enorme de coisas que fazemos e das quais corremos o dia inteiro. Todos nós levamos vidas muito corridas, não resta a menor dúvida. Mas ao fim e ao cabo, por ocasião da ceifa, o que das obras que geramos na alma e que depois aparecem nas nossas mãos, e por isso o valor eterno delas, né? Que o que nasce de um princípio espiritual permanece para sempre. Tudo que aparece depois na nossa boca, nas nossas mãos, foi gerado antes na nossa alma. Tem um princípio espiritual, então não acaba nunca. Desaparecendo no tempo, se projeta na eternidade e vai ser
Por isso mesmo o termo do castigo ou do prêmio para uns e para outros. Então, meu caro, se também do trigo só vai para o silo o grão e não a palha, e este é o nosso caso, graças a Deus. Eu só estou olhando aqui para o trigal do Senhor. Não estou olhando para outra coisa, não estou olhando para um campo sabotado. Mas mesmo no nosso caso, o que efetivamente é grão e o que é só palha? Porque a palha se queima. Também a palha do trigo, como o joio, é queimada. Vale tão somente o grão. E nada melhor, não é, para você saber o quanto a espiga produziu, coisa que só dá para constatar quando os segadores, os ceifeiros batem os feixes, os molhos juntados, colhidos, para separar palha do trigo e trigo da palha. E aí, meu irmão? Ficaremos assustados de perceber de que depois de tanta correria, tanta dor de cabeça, tanto esforço, tanto sacrifício, o que serviu mesmo para a vida eterna, o que contou mesmo para a vida eterna, foi um punhado minguado de trigo, porque boa parte era só palha. Por isso, não nos assustemos quando Deus bate as espigas da nossa vida, a nossa vida, bate nelas, para que vejamos logo e não tenhamos ilusões quanto às coisas que estamos fazendo e o valor delas. Porque o que é útil é o trigo, o grão que depois vira pão, vira farinha e pão. Palha é só para queimar. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Não junta. Cuidado com este juntamento frenético de palha. Coisas que servindo muito às tuas vaidades e ambições, pouca ou nenhuma utilidade tem para o que realmente importa. E no nosso caso, os senhores e a senhora sabem muito bem, para nós só uma coisa importa: ganhar o céu e evitar o inferno e ganhar o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.